Shalom Adonai, sejam bem-vindos ao nosso canal, é um prazer tê-lo conosco. Iremos falar sobre a intolerância religiosa e, dentre tudo que nós vamos falar, citaremos alguns trechos acerca de Israel, dos acontecimentos que estão no momento, que essa guerra pesada aí, provocada pelo Hamas, que abruptamente invadiu a nação de Israel, pegando idosos, matando jovens, decapitando crianças, coisa bárbara. E Israel está fazendo a sua defesa, entendendo que esse grupo, eles não querem o Estado de Palestina. Lamentamos muito pelos palestinos inocentes, que não tem nada a ver. Outros são comprometidos também. E quando nós estamos perto de alguém que comete erro, nós também às vezes sofremos as consequências. Então acredito que muitos palestinos vão sofrer as consequências, não por causa de Israel, mas por causa desse grupo terrorista Hamas, que invadiu de maneira severa e cruel a nação de Israel. Israel está se defendendo com força, para que não haja mais um ataque dessa instância sobre o seu povo, oferecendo segurança, e a segurança de Israel está no extermínio desse grupo extremista, comunista, terrorista, chamado Hamas. Olha, veja bem, a intolerância religiosa, nós vemos que ela tem trazido guerras, ela tem trazido mortes. Muitas pessoas, a humanidade tem sofrido em função da intolerância religiosa. Nós vemos mesmo os cristãos, igrejas cristãs, lutando contra o islamismo dentro de Israel, querendo varrer aquela religião e implantar, ver as cruzadas aí, implantar o cristianismo como a única religião representante de Deus aqui na Terra. E vocês sabem que as cruzadas morreu muitas pessoas inocentes usando o nome de Deus. Nós vemos também outros grupos extremistas usando o nome de Alá. Quer dizer, se você não é muçulmano, você vai morrer. É isso que tem acontecido com os cristãos também no mundo afora. Se não professa em determinado país a fé islâmica, eles são mortos. E eu acho que as pessoas não mostram isso. Quantos cristãos estão sendo mortos em países aí, por Al-Qaeda e de outros países, por grupos extremistas como o Talibã, Estado Islâmico, Al-Qaeda, tudo. Muitos cristãos, igrejas têm sido incendiadas. E o povo, a mídia, não sei o que acontece com a mídia não coloca nada disso. Minha gente, Israel é uma nação escolhida por Deus. Ele diz, Israel é o meu primogênito. O primeiro filho de Abraão não foi com Sara, a sua mulher legítima. Ela, avançado da sua idade, deu Agar, uma egípcia, para ter o contato com Abraão e ver Ismael. Mas Deus falou para Abraão, diz, olha, tu tens esse filho Ismael, ele vai ser grande, eu vou abençoá-lo em resposta da tua oração, quando tu disseste que Ismael viva diante de ti. Eu ouvi a tua oração. Será próximo 10 tribos, ou melhor, 10 reinos surgirão dele, príncipes, nação, mas a minha aliança está com Israel. A minha aliança está com Isaac, que são descendentes, os israelitas. São descendentes de Isaac com a mulher legítima de Abraão, Sara. E fica aquela guerra de irmão, porque o irmão não quer reconhecer. Foi o que aconteceu também com Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho, detentor de todas as bênçãos. Mas Rebeca viu que Esaú, mesmo sendo herdeiro legítimo de todas aquelas bênçãos, ele não respeitava os ensinamentos dos seus pais, procurava mulheres estranhas, era um rapaz de uma vida assim, totalmente bagunçada, e ela teve que interferir e disse, meu filho Isaac,
esse moço aí não está à altura de representar o seu pai, a descendência do seu pai, ou melhor, Jacó. E vem aquele processo de Jacó fazer aquela caça para ser abençoado. Então, aí ficou aquela briga. Jacó, quando Esaú chegou para receber a bênção, a mãe Rebeca tinha preparado aquele guisado e deu para Jacó, Jacó deu para o pai, se passando por Esaú, e naturalmente o pai abençoou. Quando Esaú chega com a caça, o pai: meu filho, quem é você? Sou Esaú, seu filho. Mas, meu filho, o teu irmão veio e tomou a bênção. Em decorrência de tudo isso, em consequência dessa atitude de Jacó, a sua mãe e seu pai pediu que ele fosse lá para a terra dos seus pais, porque o seu irmão está virado. E veio aquela guerra, né? Já que era discórdia, ele passou muitos anos lá, uns 14 anos lá, quando veio, foi aquela guerra muito pesada, quando seu irmão vinha em encontro com armas, ele foi buscar o Senhor no monte, né? Ou melhor, no vale de Jaboque. E quando ele teve aquele encontro com o anjo do Senhor, e ele brigando: tu não quer lutar? Luta. E até que ele disse: como é o teu nome? Disse: porque me pergunta se sou maravilhoso. E o teu nome? Eu sou Jacó, enganador e tudo. Pois tu não serás mais Jacó, tu serás chamado Israel, porque tu lutaste com Deus e tu prevaleceste. Então, essa nação de Israel é isso. É filha, Israel é filho de Isaac, Isaac é filho de Sara com Abraão. E os árabes são filhos de Abraão também, mas com H egípcia, e vem aí Ismael e a nação árabe. A promessa de Deus, Deus escolheu Israel. Aí fica aquela guerra, né? Aquela guerra por não acatar a palavra de Deus. Deus tem um mistério, então isso vale para a família também. Se o seu pai tem uma preferência por o irmão e tudo, ame o seu pai, ame o seu irmão, reconheça aquilo e tudo, não vá gerar uma briga, uma discórdia, porque o pai tem uma preferência. Às vezes tem um filho que agrada mais o pai, aquela coisa toda. Então é uma guerra entre família que está acontecendo, por não reconhecer a palavra de Deus. Então, como nós bem estamos falando, Israel foi atacado, Israel estava em paz. Israel, não existe intolerância religiosa. Israel poderia, né, proibir qualquer tipo de religião dentro da sua terra. Eles praticam o judaísmo, aquela coisa toda. Mas Israel tem muçulmano, Israel tem cristão, Israel tem pessoas de todas as crenças. E o governo de Israel, o povo de Israel, tratam tudo com carinho, não há essa guerra. Agora, essa guerra de querer exterminar o Estado de Israel, eu gostaria que o povo prestasse atenção, gente. O quanto Israel já sofreu, o holocausto está aí muito, tem pessoas ainda que sobreviveram, estão ainda idosos, com aquela imagem triste de ter destruído, matado os seus pais, humilhado. E agora vem novamente uma barbárie dessa, e eu estou vendo que estão querendo mudar o lado. Porque Israel tem que se defender. O povo que está em Gaza, ele deu prazo de sair. Lamentavelmente, tem muitos ali que certamente comungam, outros são forçados a comungar com esse grupo terrorista. E o que acontece? As pessoas vão sofrer, sim. Vai ter muita morte, retaliação, mas o culpado não é Israel. Israel não provocou essa guerra. Eu estou vendo as mídias querendo tomar uma posição e já jogar a culpa em Israel, disse daquilo. Israel não tem culpa. Israel está se defendendo. Israel, a defesa de Israel, ele só fará essa defesa. Os muros de Israel só estarão protegidos quando ele exterminar esse grupo terrorista que tem como propósito de destruir a nação de Israel. Ou Israel destruir o Hamá, ou o Hamá, né, vai tentar destruir Israel, que não pode, que não adianta, gente. Ninguém pode com Israel.
Israel leva o nome de... Nós temos que ter respeito pela nação de Israel. Por que que os Estados Unidos é um país abençoado e próspero? Porque eles amam, são parceiros de Israel. Por que que o Brasil, até então, foi muito próspero e abençoado? E hoje o presidente da República está presidindo o Conselho da ONU, né? Por que tudo isto? Porque em 14 de maio de 1948, com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, Israel foi reconhecido como Estado. O que que a Bíblia diz? Através de Abraão. Abraão é o patrono de Israel, né? Foi de Abraão, da linhagem de Abraão, que veio o povo judeu, através de Abraão, de Isaac, Jacó. O que que Deus disse? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Eu vou te conduzir. Foi Deus que conduziu o povo judeu para essa terra. E tem mais espaço terrestre aí, divisas aí, que é de Israel. Essa faixa de Gaza foi conquistada por ele. Foi ele que abriu mão. E ele diz a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem. Eu te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem. Então, você deseja ser abençoado? Ame Israel. Nós somos solidários. Ah, pastor, e o povo... Sou solidário, o povo palestino. Não desejo jamais morte e sofrimento do povo palestino. Mas o inimigo do povo palestino foi o grupo Hamas. Foi esse grupo extremista que está trazendo todas essas consequências, essas causas. Porque Israel estava em paz, recebendo os turistas, vivendo, tentando alianças com a própria Arábia Saudita e tudo, tentando aliança com seus irmãos ali, vizinho. Esse é o desejo de Israel, a paz. E ele foi, de uma maneira severa, cruel, né, atacado, invadido, matado as suas crianças, degolado. Será se o mundo não vê aquelas crianças enjauladas? Será se não dá para ter pena? Então, minha gente, não volte a acusação contra Israel. Toda essa mortandade que haverá, que já está acontecendo e vai acontecer de uma maneira muito grande na faixa de Gaza, Israel não tem culpa, não. O culpado é o grupo Hamas. Jogue a culpa no grupo Hamas. As nações eram para estar contra esse grupo Hamas. E as nações se unir para destruir e não aceitar. Não existe nações organizadas. Por que aceitar grupos terroristas? Então a consequência das pessoas que estão morrendo, que está faltando água ali, as consequências não é de Israel. As consequências é do grupo Hamas. Diz a Bíblia Sagrada: orai pela paz de Jerusalém. Para ter paz em Jerusalém, Israel tem que vencer essa guerra. Então nós temos que torcer por quem? Por Israel. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão. Você quer ser próspero? Aqueles que te amam. Tem gente que fica aí querendo ficar em cima do muro, né? Vendo vítima do lado da Palestina. Lamentamos as vítimas do lado da Palestina, mas o culpado quem foi? Esse grupo terrorista Hamas, que cruelmente invadiu uma nação, sem respeitar a soberania de uma nação, matou crianças, matou velhos, matou jovens. E Israel está se defendendo. E ele precisa varrer. É por isso que a Bíblia diz, né, a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus. Nós temos que ter prazer na palavra de Deus. De que lado você está? Nós temos que estar do lado de Deus, do lado da Bíblia. Lamentamos mortes. Não gostaríamos de ver tanto sofrimento de um outro lado. Lamentamos demais. Mas a nossa posição: nós amamos Israel. Somos solidários a Israel.
Lamentamos o que está acontecendo lá na Palestina. E o culpado, eu já estou dizendo, quem é? Esse grupo terrorista que não respeitou a soberania de uma nação. Esse sim é o culpado, não é a nação de Israel. Vão jogar muita culpa em Israel. Vão querer sacrificar Israel, colocando ele como vilão. Mas não foi Israel que provocou essa situação. Deus abençoe Israel. E eu amo essa nação por isso, porque a Bíblia me ensinou a amar. Amém? E amo as outras nações também. Amo as outras nações. Mas o que está acontecendo em pauta agora foi que a nação de Israel, a soberania da nação de Israel foi desrespeitada. Então, se foi desrespeitada uma soberania, onde está a ONU? Foi desrespeitado a ONU. Então, minha gente, faça uma reflexão. As consequências dessas mortandades em Gaza, da falta de água, é o grupo Hamas. Israel apenas está defendendo a sua soberania. Ou Israel destruiu esse grupo terrorista, Hamas, ou esse grupo vai a vida toda querer massacrar, humilhar. Destruir Israel não pode, porque tem uma mão soberana. Vai acontecer um dia que vai ter aquela grande guerra no Vale do Armagedon, né? Quando Cristo virá para defender de uma vez o povo judeu. Então, que Deus te abençoe e faça essa reflexão. A essência de tudo isso, a intolerância religiosa. Eu vou matar em nome de Alá. É o que acontece. Por que a televisão não fala disso? Fala numa frequência muito pouca. Pessoas que usam o nome de Alá para matar o seu semelhante porque não comunga a fé dele. Que coisa é isso? Israel não existe esse extremismo. Israel tem muçulmano, tem pessoas tudo. Então, respeite Israel, ame Israel, honre Israel. Ele poderia não aceitar outras religiões lá, mas ele aceita. Então, essa questão de dizer matar em nome de Deus, não é Deus Jeová. Esse Deus que se mata em nome dele não é o Deus de Israel. O Deus que nós servimos é o Deus de Israel, não é Deus Alá, não. Nós servimos o Deus de Israel, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia. Amém? É esse Deus que nós servimos. Então, minha gente, faça uma reflexão. Ore por Israel. Não vamos apoiar grupos assim, terroristas, que chegam nas casas matando as pessoas e tudo, sem respeitar a soberania de um país. Que Deus te abençoe. Deus abençoe Israel e dê vitória para Israel. Deus tenha misericórdia do povo palestino e abençoe esse povo palestino também. Fique na paz. Que Deus te ame, né? Que Deus te abençoe. Que você seja amado e querido de Deus. Fica na paz.